Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Efésios capítulo 3. Nós começaremos por aqui. Por causa disto, me imponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amém? Para que, segundo as riquezas da sua glória, fala, segundo as riquezas da sua glória, conceda que sejais, fala, fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Amém? Olha, essa oração, ela é linda. Não é o tema da pregação, é só o começo, amém? Porque essa oração ela é muito poderosa. Eu quero pegar outra parte. Pode passar. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Fala, cheio de toda plenitude de Deus. Pode prosseguir. Essa é a parte que eu quero refletir com vocês hoje. Depois de Paulo fazer esta oração, ele vai fazer um momento de glorificação, né? E ele vai mostrar por que ele fez aquela oração, por que ele estava tão confiante naquela oração. Porque ele não estava orando a qualquer um, a qualquer Deus com D minúsculo. Ele estava orando àquele Deus, o Pai de Jesus Cristo. E olha a visão que ele tem de Deus. Olha o que ele enxerga. Irmãos, a Elisa não cantou aquele hino aqui só porque ela quis. Deus está falando com você naquele hino. Amém? Tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Deus está usando uma criança para falar com você. O gigante era grandão, grandão, grandão. Mas aí Deus chamou o Davi. E o gigante era um problema? Poderia ser para os medrosos. E para o Davi era problema? Não. Por que o Davi foi enfrentar o gigante? Porque ele achava que ele aguentava o gigante ou porque ele achava que o Deus dele estava incomodado também com o gigante? Ele falou, né? Quem é esse incircunciso aí para insultar o Senhor dos Exércitos? Ó, olha a percepção. Quem é esse incircunciso, por maior que seja, para insultar Deus? Esse aí já está vencido. Então, quando ele vai enfrentar o gigante, ele fala assim, olha, você vem em mim com essa espada, com esse escudo aí, ó, mas olha, eu quero te falar um negócio, Golias. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É diferente, irmão. A percepção que você tem a respeito de Deus e do quanto Ele te ama, e do quanto Ele é fiel, e do quanto Ele é poderoso, e o quanto Ele está realmente, genuinamente interessado em você, essa percepção vai te dar coragem de fazer coisas inimagináveis. Paulo vai dizer, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Repete isso comigo no 3. 1, 2, 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmão, até a pastora Eni teve fôlego para falar esse negócio, né, pastor? Foi curada, minha pastora? Porque é uma frase de tanta bênção junta que a gente tem vontade de parar no meio dela. Mas viram que não tem vírgula? Não tem vírgula aí, até o pensamos. É para você falar sem respirar mesmo, não é? A vírgula é a pausa para respirar, não é? Então ora... Aí começa, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. É muita bênção. Esse Deus, Ele é poderoso para fazer, fala, muito mais. Abundantemente. Muito mais. Abundantemente. Além do quê? Daquilo que pedimos ou pensamos.
Tem gente que, não vou falar, não vou incomodar Deus não, sabe? Isso é coisa para Baal. Baal é que viaja, como Elias falou, né? Viaja, vai dormir, né? Elias, quando estava insultando os profetas de Baal, falou, né? Aí, ora aí mais alto, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele foi fazer uma viagem, né? Quem sabe ele está aí distraído. Mas não, irmãos, o nosso Deus é um Deus que não se cansa, é um Deus que não se fadiga, e é um Deus que está genuinamente interessado em nós, e a prova desse interesse está na morte redentora de Jesus Cristo lá no Calvário. É a prova definitiva e cabal de que ele está interessado no seu êxito, interessado na sua vitória, interessado que você seja bem-aventurado, interessado que você seja bem-sucedido, interessado que você se sinta realizado, interessado que você se sinta, como Paulo diz, mais do que vencedor por aquele que nos amou. Mas veja, tudo isso acontece como? Como é que tudo isso aqui é liberado? Fala comigo. Segundo o poder que em nós opera. E aí está o problema, irmãos. Muitos de nós quer que Deus faça sem contar conosco na equação. Só que, né, Deus decidiu contar com você. Fala com seu irmão, irmã, Deus decidiu contar com você. Deus decidiu contar com você. É por isso que essas coisas vão acontecer segundo o poder que opera em você. Se você não quiser, esse poder vai operar? Se você não acreditar, esse poder vai operar? Se você não perseverar crendo, esse poder vai operar? Não. Não. Crer nisso é a principal missão nossa como crente. Você é crente, quente, né? Crente que tem fé genuína. E essa fé, ela tem que resultar em atitudes, ela tem que resultar em operação, ela tem que resultar em ações, ela tem que resultar em declarações. Ela tem que resultar em algum tipo de postura e comportamento manifestado aos olhos de quem te olha. Se isso não acontecer, é só barulho, é só conversa, é só balela. Porque Paulo diz, cremos, por isso falamos. Cri, por isso falei. Amém? João fala, Paulo fala, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Não é? João fala assim, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Olha que diferença. Esses homens que fizeram coisas tão grandes, eles não titubearam entre dois pensamentos. Será que Deus gosta de mim? Será que Deus me ama? Será que Deus está olhando para mim? Parece que o céu é de bronze, parece que Deus não se importa, parece que minha vida parou, parece que tudo acabou, parece que. Não é verdade, tudo isso aí é mentira do capeta, do cão, do cramunhão, do coisa ruim. Agora, você precisa abrir para a operação de Deus na sua vida. Você precisa abrir para a operação de Deus na sua vida. Fala, você precisa abrir-se para a operação de Deus na sua vida. Pastor, qual é o limite da operação de Deus? Eu não conheço. Amém? Eu não conheço. Porque se Ele é poderoso para fazer, fala comigo, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, qual é o limite do que Deus pode fazer? Qual é o limite? Em Augusto. Fala, não tem limite, pastor. Eu vou ser cantor, pregador, baterista, vou ser tudo que Jesus permitir, não vai? Não vai, Augusto? É, isso aí, isso mesmo, viu? Até o Augusto já sabe, irmãos. Vocês perceberam? Amém? Né? Filho de peixinho? Peixinho é, né? Esse aí nem é filho, isso é neto, bisneto de tubarão, né? De gente grande. Isso aqui é peixinho pequeno, não. Isso aqui não nasceu para ser peixinho pequeno, irmão. Com essa herança cultural, espiritual, de unção, né? Esses meninos do David aí, ele pode fazer mais uns 4, que vai ser tudo poderoso sobre a face da terra. Amém, queridos? Amém? Por quê? Porque são pessoas crescendo em um cenário de fé e graça. Amém?
Eu queria mostrar um verso para você que está em Juízes capítulo 11, verso 24. Eu quero pegar 3 pensamentos de 3 pessoas diferentes da Bíblia, para que você possa refletir comigo, né? Para que nós possamos nos abrir, de fato, para que Deus possa operar, né, em nossas vidas. Juízes 11, 24, esse é um momento em que Jefté, o filho da prostituta, rejeitado, né, por Israel, não é? Ele, mesmo vivendo uma vida assim, ele entendeu que Deus era poderoso. E ele se tornou de rejeitado, né? Ele se tornou o homem mais desejado da sua época. Ele foi convidado, os anciões foram lá implorar ele para ser o líder deles. E ele, pelo nome do Senhor, livrou Israel, né, dos inimigos, dos amonitas, dos moabitas ali. E aí ele teve um momento de discussão com um dos amonitas, né, onde ele falou assim: não, essa terra aqui que eu estou tentando pegar de volta, eu tenho direito nela, porque vocês expulsaram nossos pais daí. Ele falou assim: opa, não é bem assim não, foi Deus que expulsou vocês. Não foi eu. Não foi nosso povo, foi Deus que mandou expulsar vocês. Então, veja que ele vai dizer, olha, ele vai fazer o cara inimigo pensar no absurdo que o inimigo está falando para ele. Então ele manda essa mensagem para um adversário. E ele fala: não possuías tu aquilo que Quemós é um deus idólatra deles lá, do inimigo. Você não possuiria aquilo que Quemós, teu Deus, desposasse diante de ti? Assim, se o teu Deus te desse, você não ia tomar posse? A pergunta dele. Assim, fala comigo, assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nosso Deus desapossar diante de nós. Irmãos, eu tenho uma frase minha: o que não é meu, não quero, mas se me deu, é meu. Não é meu, não quero, mas se me deu, é meu. E aí não toma mais não. E assim, irmãos, eu tenho um monte de promessa que eu não merecia e não eram minhas, mas aí Deus resolveu fazer. Aí eu tomei posse. Eu tomei posse. Eu acredito. E estou avançando. E vou avançar mais. Por quê? Porque em Deus nós vamos fazer proeza, irmão. Deus te deu. Deus prometeu. Deus falou. Não abra mão. Irmãos, o crente, ele se torna vitorioso quando ele começa a ver o lado espiritual e o carnal dele de uma forma muito clara. Tem gente que não sabe separar quando a carne dele está falando, quando ele espiritual está falando. Quando o homem espiritual, baseado nos princípios de Deus, está falando dentro dele, e quando é a natureza velha falando. Ele não sabe discernir. Mas a partir do momento que você discernir, você vai parecer meio maluco, mas eu quero dizer que você vai rapidamente fazer a vontade do Senhor. Amém? Davi era um homem que ele aprendeu a discernir isso. Então, às vezes, vinha uma depressão, vinha uma tristeza, vinha um negócio em cima dele, aí ele fala: peraí, Davizinho frouxo, né? Peraí. E ele fala assim: por que te abate, ó minha alma? Por que te entristeces dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Rapaz, é ele conversando com ele. É o homem espiritual, Davi, falando com o homem carnal, Davi. Discernindo quando é que é Deus, quando é que não é Deus. Quando é que é um princípio correto, quando não é um princípio correto. Quando é um medo genuíno, quando é apenas um rugido do leão. Deus quer que você faça esse discernimento e que você viva essa consciência. Você vai possuir, vai tomar posse de tudo que Deus conquistou para você. Amém? Você acredita nisso? Só que Deus vai fazer isso com a sua ajuda. Ele vai contar com a sua coragem, ele vai contar com a sua fé, ele vai contar com a sua perseverança, ele vai contar com a sua ousadia, ele vai contar com o seu destemor, ele vai contar com a sua santidade, ele vai contar sim. Ele decidiu fazer isso com você, sabe por quê? Porque ele quer dividir a glória com você. Lembra? Aquele que vencer assentará comigo no meu trono. Ele quer dividir essa glória com você. A glória da batalha, mas também a glória da conquista. Amém? Então, não se deixe levar pelas vozes do maligno, pelas memórias do passado, pelas palavras que o seu pai e sua mãe te disse. Não deixa. Amém? Agarre-se ao que Deus prometeu.
Pastora, será que Deus prometeu pouca bênção ou muita bênção? Eu não sei se você consegue conquistar tudo, mas assim, que Deus já nos abençoou, Efésios diz, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Ele abençoou com quantas bênçãos? Com todas as bênçãos. Quantas você já recebeu? Um pouquinho, pastor. Então tem muito mais, vai atrás. Vai atrás, libera a sua alma, libera o seu corpo, libera a sua mente para receber mais e mais do que Deus tem para você. Veja outro pensamento interessante que está em Daniel, capítulo 11, verso 32. Irmãos, anota esse versículo na sua Bíblia, marca ele e toma isso com atitude. Eu vou possuir tudo que Deus desapossou de diante de mim. Tudo que Deus falou é meu, eu vou querer. Amém? Amém, queridos? Queira isso, porque Deus não tem problema em te dar. A Bíblia diz que até sabedoria, que é uma das coisas que Ele mais tem, se você pedir, Ele dá liberalmente e não lança em rosto. Então peça. Ele diz assim, os violadores da aliança, eles com lisonjas perverterá. Fala comigo assim, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você recebe isso aí? Fala comigo, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Tem desse povo aqui? Tem? Tem desse povo aqui, Sérgio? Tem? Aleluia! Tem desse povo aqui, irmã Dinalva? Amém. Pastor Seni, tem desse povo aqui? Amém. Vamos todos ser achados. Um povo que conhece ao seu Deus, ele se torna forte e faz o quê? Proeza. Não, pastor, proeza é coisa de menino teimoso, menino, né? Cheio de proeza esse menino. Só que não é esse sentido da proeza. Proeza é você fazer aquilo que as pessoas achavam que era inacreditável. Aquilo que as pessoas olham, mas como é que você conseguiu fazer? Como é que você realizou isso? Não interessa. Interessa que, se você conhece o seu Deus, você não vai desanimar antes da hora, você não vai perder oportunidades que são te oferecidas, você não vai abrir mão, não é para mim, não dou conta, não sei, não sabe, sou fraquinho. Não. Você conhece o seu Deus, você vai perceber quando Deus está te dando a oportunidade. Irmão, existe essa diferença clara, né? Eu vi o pregador falando aqui, né? O Rudy, né? Falando quando a gente tem um propósito e uma proposta. Você sabe a diferença. O diabo vem com propostas, essa você tem que desistir delas mesmo. Mas daquele propósito maravilhoso, né, Kézia, que Deus plantou no coração, não desista nunca. Amém? Não desista nunca. Avança até conquistar. Filipenses capítulo 4, verso 13, esse é conhecido, né? O primeiro diz, né, nós vamos possuir todos quanto o nosso Senhor desapossar diante de nós. O povo que conhece o seu Deus tornará forte e fará proeza. E Paulo, o camarada que sofreu mais do que sovaco, né, de aleijado, o cara que sofreu de uma maneira tão tremenda, né, apanhou, foi prisioneiro, foi náufrago, foi apedrejado, foi tudo, não é? O homem que enfrentou tudo isso para ganhar o máximo de almas. O propósito dele era ganhar almas. Ele esforçou cada minuto. Da prisão, ele escreveu a maioria das cartas que hoje edificam o coração da igreja. Ou seja, o camarada alcançou o seu potencial, não é? E quando nós chegar na glória, irmão, a gente vai falar, Paulinho, quem te viu, quem te vê, hein, Paulinho? Rapaz, a minha coroinha desse tamanho, a sua desse tamanho aí. Pois é, irmão, isso aí, ó, você não quis sofrer, tá vendo? Você ficou com medo, ficou aí querendo comodismo, né? Querendo pôr o boi na sombra, né? Amarrar o cavalo aí, né? Na beira do rio, para nem ter problema de falta d'água. Você nunca quis arriscar, né? Mas ele entregou tudo. E como ele entregou tudo, Deus também tem grandes coisas, né? A Bíblia diz que Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do vosso trabalho e da maneira como vocês cuidaram dos santos e ainda cuida. Irmãos, Deus tem um carinho especial por quem ama um propósito, por quem ama uma chamada, por quem valoriza o que Deus tem para a sua vida, amém? Então, querido, entenda isso. Então, Filipenses capítulo 4, 13, por gentileza, tá? Por favor, Filipenses, fala comigo esse texto. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas, não é posso só me dar bem. Eu posso quebrar a cara, me dar mal, mas esses negócios não serão meu destino final.
Querido, você precisa entender, né? Que se você conhece o seu Deus, você vai se tornar forte e fará proezas. Davi, um homem que conheceu o Deus que servia, ele escreveu o salmo um dos mais lindos salmos, que é o Salmo 23, né? E aí ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Restaura, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Só coisa boa. Mas ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Paz. Ele sabe que nós, como crente ou descrente, podemos passar por lutas, decepções, provações, desprezo, podemos passar por muita coisa, mas esse não é nosso destino. Não é aí que nós vamos ancorar nosso barco. Não é aí que a sua vida vai ficar parada. Se não meça a sua vida a sua vida inteira pelo momento que está passando agora, irmão. Isso aí é passageiro. Isso aí é temporário. Amém? A Bíblia diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? É só Jesus raiar na sua vida que você vai ver uma palavra que Deus te der. Uma palavra que Deus der. Muda a sua história. Uma palavra que Deus dá. Eu lembro aqui de uma situação que eu já compartilhei aqui na igreja algumas vezes. Marlene, grávida do Ezequielzinho, já de 3 meses, para 4 meses. Eu desempregado. A gente morava em uma edícula lá em São José dos Campos, no fundo de uma casa. 3 cômodos nós morávamos lá. E eu não ganhava dinheiro nem para pagar a conta telefônica. É tão difícil que eu parcelava em 10, 20 vezes a conta telefônica, porque a Marleninha, eu não queria que ela ficasse sem falar com a mãezinha, porque ela nunca tinha saído de casa. Então, eu pagava com o maior gosto, né? Eu emprestava para poder pagar a conta telefônica, para ela poder. Naquela época que o telefone era caro, né? Ali na época de 2002, uns 20 anos atrás. Irmãos, e um dia eu dobrei meu joelho na minha cama, assim, ó, só eu, no meio da tarde, a Marlene estava no círculo de oração e eu lá, dobrei sozinho no quarto e falei: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá uma resposta. Senhor, me dá um livramento. Senhor, eu estou contando contigo. Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo por mim. Eu preciso trabalhar, Senhor. Eu creio que o Senhor tem uma porta aberta. Irmãos, aí Deus falou comigo assim: liga para Claudete, no meio da oração. Liga para Claudete. Só foi isso que Deus falou comigo. E eu liguei para Claudete. Irmãos, a Claudete me convidou para comer pizza na casa dela com o marido. Eu falei assim: Jesus, eu não quero pizza, eu quero trabalhar. Eu quero ganhar dinheiro para sustentar minha família. Eu não queria comer pizza, né? Eu ligo para a mulher quer que eu vou comer pizza, mas comer pizza sem dinheiro é bênção, não é? Não é? Deus não é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Eu pedi emprego. Ele falou assim: eu vou te dar emprego com pizza. Não é? Você está sem dinheiro para comer uma pizza? E nós fomos, né, no sábado, na casa dessa família, né, da Claudete, comer pizza. Eu, a Marleninha já ficando buchudinha, e eu devia até estar com desejo, né, porque Deus conhece tudo, né. Então Deus me alimentou a buchudinha da Marlene, né, grávida, comeu pizza para mais de metro aquele dia, não foi, amor? E fomos lá comer pizza, e pizza vai, pizza vem, vai acabando a pizza, né, tá quase na hora de ir embora, e aí essa menina fala: sabe por que eu te convidei? É porque meu marido tem uma empresa aqui em São José e eles estão querendo um software novo de gestão da empresa. E eu não posso fazer, e essa menina estudou comigo na faculdade, eu não posso fazer porque eu sou servidora pública, estou totalmente comprometida com isso e não tenho tempo. Você não quer fazer isso para a empresa deles? Irmão, eu entendi tudinho. Como é que Deus trabalha? Eu peguei, não, que isso? Irmão, quando eu fui ver, eu não sabia fazer. Eu não sabia, mas eu tinha certeza que Deus abriu a porta para mim. Eu aceitei o negócio sem saber como fazer. Sabe o que é isso? Eu fui lá, entendi, conversei como se eu soubesse, entendeu? Cheguei lá, conversei na empresa, entendi a necessidade, fui para casa, desenhei tudo bonitinho na imagem, mas nada funcionava. É só desenho, não. Fazer um sistema funcionar, ó. E tinha que fazer tudo, do banco de dados aos relatórios. Tinha que fazer as entradas e saídas de informação e fazer tudo funcionar com segurança da informação e tudo. Eu sabia? Não sabia. Mas uma coisa eu tinha certeza: aquilo era uma resposta de oração. Fui lá, vi que o negócio ia ser grande e difícil, peguei e deixei a proposta
né, na mão do dono da empresa, falei assim, olha, entendi que vocês precisam disso, 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 eu faria desse jeito, mostrei, expus no Word, assim, né, no Word tudo funciona, né, David? A gente põe a imagem, descreve, no papel tudo aceita, né? Aí entreguei para ele a proposta, já tinha pensado, né, quanto seria o valor, ia ser muito trabalho, então eu pensei em um valor alto, porque não dava para pedir menos, porque realmente era muito trabalho, naquela época eu pensei que talvez ele não fosse pagar. E naquela época, em 2002, né, quando ele me perguntou, mas e para você fazer esse sistema para nós, quanto você cobra? Eu falei assim, olha, vai ser uns 4 mil reais, hein? Naquela época o salário mínimo há 20 anos era quanto? Né? Sei lá. Oi? 200 e pouquinho, né? Então eu pedi, na verdade, quantos salários mínimos? Perdi 20 salários mínimos para fazer, né? Aquele negócio. Irmãos, aquele homem falou assim, eu vou te dar 2 mil agora... E eu sem dinheiro, irmão. Ele já deu cheque para mim de 2 mil, já passei no banco, descontei, já passei no mercado para levar coisa para casa. Vou te dar 2 mil agora, te dou 2 mil quando você entregar. Seria o correspondente a uns 40 mil reais hoje. Queridos, pergunta a Marlene quantas noites eu virei acordado para conseguir dar conta. Eu não sabia, mas eu ia aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo. Quando eu entreguei, eu tinha vergonha da qualidade do código que estava ali por trás. Porque eu sabia que era tudo meia boca, irmão. Mas aí o que acontece? Tudo funcionava. Mas eu dei tanta volta para resolver coisas simples, mas eu fiz. Depois lancei a segunda, terceira versão e fui melhorando ele. Vocês sabiam de uma coisa, irmão? Quando Deus fala que vai fazer algo por você, quando Deus te dá uma orientação e você abre a mente para fazer o que Deus quer, sem saber se você dá conta ou não. Se Deus falou, Ele vai te habilitar. A capacidade vem do Senhor. Irmãos, eu fiz o projeto, tudo funcionando, tudo testado de cabo a rabo. Mas eu sabia que a engenharia era fraca, mas funcionava. Entreguei para o cliente ficou muito satisfeito. Sabe que quando eu vi a satisfação daquele cliente, eu falei, será que é bom assim mesmo? Estou pensando que o negócio é tudo meia boca e está bom assim. Irmãos, eu ofereci para mais várias empresas, mais 7 compraram. E eu sustentei a minha família por muito tempo, né? Com esse recurso que entrou. Mas é você confiar, é você saber que você tem um Deus que é poderoso para fazer infinitamente. Irmãos, e quando eu consegui vender esse negócio aí, eu já ganhei experiência, né? Sabe o que aconteceu na minha primeira entrevista de emprego? Depois de vários não, porque todo mundo que ia conversar comigo sabia que eu era um calouro, que tinha saído da universidade, que não sabia nada de fato. E tecnologia é um negócio que exige muito. Mas depois de fazer esse projeto, na primeira entrevista que eu fiz, a pessoa queria que eu começasse a trabalhar no mesmo dia. Porque agora, quando ele começou a falar, eu já falei de banco de dados, já falei de entrada de informação, validação, relatório, a senha, segurança. Eu já sabia tudo, né? Pelo menos para impressionar. E de repente, eu estava empregado, né? Numa empresa que fiquei 7 anos trabalhando nessa empresa, até Deus me mandar para Brasília. Sabe qual é a maravilha desse negócio? É que esses clientes gostaram tanto que faz 20 anos que eles usam o sistema até hoje. E há uns 3 anos atrás, de novo, eu no meio de um aperto, fazendo a observação na esplanada, né? Deus sabe, alguns sabem da minha história, como eu abri mão de muito dinheiro para poder fazer a obra do Senhor. E lá na esplanada, passando necessidade, no meio do mestrado, uma dificuldade tremenda, quem é que me aparece me procurando? Me acharam. Eu já tinha entregado os códigos-fontes para ele, me acharam e falaram, Orlando, precisamos que você faça um negócio aí para mim, porque os bancos mudaram as regras e você tem que fazer um boleto novo, registro, um monte de coisa. Eu falei, manda brasa aí, manda aí que eu faço. E fiz. Quando eu fiz o sistema para 2 empresas que há 20 anos ainda usam o sistema. Sabe o que aconteceu? Elas me contrataram para fazer um sistema novo, hoje, né? Já fiz, já entreguei, no início do ano implantei os 2 clientes. Irmãos, e sabe o que aconteceu? Agora está se tornando uma empresa esse negócio. 20 anos depois está se tornando uma empresa. Então, eu quero dizer para você que se você conhecer o Deus que você serve e você colocá-lo no lugar de Deus que Ele vai fazer com você, fala comigo, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Abre a sua mente. Abra o seu coração
para ser corajoso, ousado, animado, esforçado. Amém, queridos? Dedicado. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele está cuidando de você. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. A Bíblia diz, pode a mãe se esquecer do filho que amamenta, de modo a não compadecer, mas ele fala, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Amém? Que horas são? O pastor Orlando é craque em passar do horário, são 20 horas e 10 minutos. O homem que mais me impressiona na Bíblia, em termos de atitude, é um homem chamado Caleb. A história dele está registrada em vários trechos da Bíblia Sagrada. Os principais trechos onde ele aparece é em Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1, Moisés dedica-se a falar, a fazer uma introdução do livro, para contar para a nova geração que ia herdar a terra, não era mais aquela que saiu do Egito, mas já era 40 anos depois. Ele vai dedicar esse livro a essa geração, fazendo uma revisão da norma, revisão das leis, revisão, né, do pacto ali, para que aquela geração entrasse para a terra com orientações bem fresquinhas. E no capítulo 1, Moisés faz questão de mencionar a história desse homem. Irmãos, pensa isso aqui comigo. A Bíblia registra que quando Israel, depois de alguns meses peregrinando pelo deserto, já estava nas portas da entrada da terra prometida, né? Eles, e Deus também concordou, em mandar 12 espias para olhar a terra. Mandou 12 homens dos melhores, os príncipes, para olhar a terra. Quando eles vão lá e peregrinam pela terra de Israel, você vai observar que eles vão chegar com um relato muito interessante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para nós finalizarmos com esse texto. Números 13, verso 25. Se nós aprendermos, irmãos, com esses homens da palavra de Deus, a nossa vida vai ser uma vida extraordinária. Números 13, verso 25, faz esse relato. Vejam comigo, olha só. E voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Pode ir passando que eu vou fazer uma leitura. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e em Cádiz, e deram notícias a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que enviaste e verdadeiramente mana leite e mel e este é o seu fruto. Ponto. Eles foram até a terra e constataram que o que Deus tinha prometido para eles é real, não era uma ilusão. Quando Deus, aqui através do apóstolo Paulo está dizendo que Deus é poderoso para fazer muito mais infinitamente, isso não é uma ilusão, não é uma enganação. Deus é capaz e é interessado em fazer. Amém, queridos? Eles, quando viram a terra e viram do fruto, eles tinham certeza de que o que Deus prometera era verdadeiro, era real. Amém? Pode passar. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Irmãos, o que esse povo está fazendo aqui agora? Eles viram que a promessa de Deus é grande. No Egito e no deserto, eles já viram que o Deus deles era grande, mas agora, na hora da oportunidade, o que é que eles estão dando glória e louvor e honra e exaltando a grandeza? É de Deus? Da promessa? Da veracidade? Não, eles estão dando honra e glória para dificuldade. Estão vendo aqui? Olha o que ele vai falar. Volta lá. Volta. O povo é poderoso. A cidade é fortificada. Né? Dá para sentir o drama que eles estão fazendo. E ali também tem gigante. Irmãos, veja como o ser humano pode não deixar que o poder de Deus opere através dele. Quando? Quando ele valoriza a dificuldade mais do que o Deus dele. Quando ele valoriza mais os problemas e obstáculos do que a bênção que está depois dela. E Deus não quer isso. E na verdade, isso aqui, essa postura, vocês vão ver que irrita Deus.
Irmão, se tem alguém que eu não quero irritar, é Deus, sabia? Irmão, a Bíblia... O que é? Como é que é cair na mão? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não quero cair nas mãos dele, amém? Porque Ele quer que nós acreditemos, confiemos e avancemos. Mas muitas vezes a gente faz isso. A gente começa a olhar para as dificuldades. A gente começa a olhar para os problemas e justifica na grandeza dos desafios, na grandeza das dificuldades e na grandeza dos problemas a nossa inatividade, a nossa letargia, a nossa preguiça, o nosso comodismo, a nossa desculpa para sempre colocar desculpa em outro canto. Isso não é o que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou, irmão, para romper. Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para ser poderoso na face da terra. Amém, queridos? Pode passar. Então eles viram povo forte, gigante, cidade. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar pela margem do Jordão. O que eles viram? Olha, além de ser muito ocupada, além de ser muito difícil. Tá, já tem dono, já tem dono. Irmão, não quero saber. Pode estar na mão de quem for, né? Se Deus falar que é meu, eu quero. Pode estar na mão do Obama, do Trump, né? Do presidente da China. Se Deus falar que é meu, pode me dar, não é dele mais não. Porque de Deus é a terra e toda a sua plenitude. E quando Deus te der a posse de algo, irmão, pode estar na mão de quem for, aquela pessoa não tem mais posse, porque foi Deus que te deu a partir daquele momento. Amém? Você precisa entender, se Deus te deu uma promessa que uma bênção é sua, que algo é seu, vai em frente, avança, não para, não desista, não volte atrás. Porque se Deus te prometeu, Ele vai te dar. Ele vai garantir que você alcance, Ele vai garantir que você chegue lá. Amém? Pode passar. Pode passar. Fala comigo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra... Vocês sentiram a diferença no discurso? Sentiram? Perceberam? Tem alguma diferença aí? O que vocês acham? Deus quer essa postura de nós. Pode ser grande, pode ser feio, pode ser perigoso, pode ser ameaçador, pode ser o que for. Mas se é de Deus, se é Deus tem para mim, vai em frente. Vá em frente, não desanime, não desista, não pare. Amém? Números capítulo 14, olha o segundo discurso de Caleb. Números 14, verso 6. Se esses homens, irmãos, da Bíblia Sagrada, não servirem de referência para você, a gente arruma uns dessa vida aqui também. Amém? Né? A gente arruma uns, tem uns homens de Deus aqui na vida, no nosso tempo, que me inspiram, né? Fala comigo. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Que é isso? Eu não posso acreditar que vocês estão pegando e fazendo esse tipo de atitude, tendo esse tipo de comportamento. Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, a terra é tão abençoada, a promessa é tão real. Como é que vocês vão aceitar isso? Eles estão inconformados. Rasgando a veste de inconformismo. Não se acomode, irmão. Não se conforme com uma situação ruim na sua vida. Não, é assim mesmo, vai ser assim, sempre foi assim. Não, irmão. Vai para a presença de Deus, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar orientação. Ele vai te dar. Irmãos, a maior lição que eu tive na minha vida, a Marlene conheceu essas pessoas. Irmãos, depois de um tempo, eu comecei a vender esse negócio para várias empresas. E chegou um tempo que eu não estava conseguindo mais vender, mas a conta chega todo mês, não é? E eu saía caçando serviço o tempo todo. Pegava o meu cartãozinho agora de software, né? E ia. E um dia, irmãos, eu andei, já era 3 horas da tarde. Eu não tinha conseguido nada. Nenhum trabalho, nenhuma outra oportunidade para trazer o sustento para minha casa. E aí eu voltei para casa, mas sabe quando você volta bravo?
Eu estava bravo aquele dia, eu falei assim, eu não conformo. Eu sei fazer, né? Eu tenho vontade de fazer, eu quero trabalhar. Deus falou do que do suor do meu rosto eu vou comer. Eu quero uma oportunidade. Irmão, eu voltei para casa bravo. Cheguei, né, em casa, a Marlene, entra, meu amor, vem comer alguma coisa. Vem para dentro, né? Cheguei na porta de casa. Aí assim, eu peguei da porta de casa, não entrei. Eu falei, eu só volto se Deus fizer algo por mim. E saí de novo e entrei na primeira loja de informática que tinha ali no bairro que nós morávamos, no Jardim da Granja, né? Entrei lá com um cartãozinho, né? O mesmo nome da empresa que tinha fictício é o nome que a empresa nova vai ter agora, né? E eu cheguei lá, o sócio concordou de eu manter o nome, então vou manter o nome, né? Aí, irmãos, eu cheguei lá e deixei os cartãozinhos para o dono da loja e falei assim, olha, eu queria deixar aqui uns cartões, porque eu sou desenvolvedor de sistemas, eu quero poder aí trabalhar, talvez um cliente seu venha consertar o computador, mas ele precisa de alguma coisa para a loja dele, né? Eu posso ajudar, eu posso deixar o cartão? Pode. E nisso estava um velhinho dentro da loja, e esse velhinho chegou para mim e falou assim, o senhor faz sistema, é? Eu tenho 2 filhos que têm uma empresa, você não quer ir lá falar com eles amanhã? Lá em Jacareí, era outra cidade. Eu não estou nem aí, arrumo gasolina, dou um jeito, mas eu vou. Amém? Vou lá, me dá o endereço que eu vou sim. E já voltei para casa com um convite para conhecer alguém que precisava de mim. Já voltei todo animado. Aquela raiva já tinha ido embora, né? Já voltei cheio de esperança. Irmãos, só que eu cheguei lá na empresa e foi uma das maiores lições. Deus não me deu um negócio que eu ganhei muito dinheiro, mas Deus me deu uma lição naquele dia, no dia seguinte, que eu guardei no meu coração. Irmãos, eu não consigo murmurar. Sabe o que alguém que não consegue murmurar sou eu. Eu não consigo falar contra Deus, eu não consigo reclamar da situação, eu não consigo, tá aí minha esposa, que já viu eu passar muita fase difícil, muita dificuldade, muita noite acordado, e pergunta para elas, meus filhos, se algum dia eu abrir a boca para reclamar. Eu não consigo, depois dessa lição, eu não consigo mais reclamar. Qual foi a lição, pastor? Eu cheguei, irmãos, esse velhinho me recebeu na porta em outra cidade e me levou para o escritório dos filhos. Quando eu cheguei lá, era um tetraplégico e um paraplégico. 2 filhos. Fala comigo, tetraplégico e paraplégico. Tem algum tetraplégico aqui na nossa igreja? Tem algum paraplégico aqui? Não tem. Irmão, quando eu cheguei lá, um deles, na cadeira de rodas, só mexia o pescoço. Ele adaptou um computador à altura dos olhos, um teclado à altura da boca, uma xícara e um lápis com uma borracha na ponta da mão. Um telefone adaptado para ser discado e atendido usando aquele lápis. Irmãos, e aquele jovem pegava assim, ó, atendia, fazia tudo na empresa que ele podia fazer só com o pescoço, a boca e a língua. O outro, também paraplégico, só não andava, com os bracinhos bem pequenininhos, só esses dedinhos aqui mexia. Ele adaptou também, e ó, esse mexia no mouse. O outro só as teclas de aderência que ele conseguia usar. Esse, ó, fazia toda a parte de cadastramento, tudo que ele era mais ágil, ele, só com ó, 2 dedinhos, irmãos. Agora, eles eram tristes ou radiantes de alegria, amor? Irmãos, era impressionante. Sabe quem sustentava o pai e a mãe? Os 2. Uma alegria, uma fé no coração daqueles rapazes, irmãos. Os rapazes eram tão marcantes, a mentalidade, a visão que eles tinham, a maneira como eles viam Deus, a maneira como eles cuidavam das pessoas, eles viviam no meio das ações de caridade da igreja católica que eles frequentavam. Liderava jovem, né? O Arthur. Nessa condição, porque a mente dele não estava escravizada pelo medo. A mente dele não estava escravizada pela circunstância. A mente dele não estava escravizada por culpa, por ressentimento, não. Era uma pessoa que estava liberta, com a mente liberta. Irmãos, esses jovens causaram um impacto tão grande que quando ele faleceu, o Arthur, o prefeito da cidade, fez um projeto de lei e deu o nome a uma rua, o nome do rapaz.
Arthur Aragão. Se você for na cidade de Jacareí, São Paulo, você vai encontrar uma rua chamada Arthur Aragão. Mas Deus me levou na casa desse menino. E quando eu vi, eu fiz o sistema para eles. Era um sistema que eles agendavam as chamadas para os clientes. Tocava, eles transmitido aquelas mensagens de amor, no dia de Natal, Ano Novo, noivado, casamento, dia dos namorados. Não tinha uma época que era moda isso? Eles tinham uma empresa de telemensagens. Eles enviavam um carro que soltava foguete, soltava balão colorido. Eles faziam isso. Só que essa parte externa, eles contrataram pessoas para trabalhar para eles. E eu fiz o sistema para gerenciar. Então, assim, tantos minutos antes do compromisso, o sistema já avisava, já colocava a música no ponto ou a mensagem. Ele só clicava um botãozinho, o sistema já transmitia pela telefonia, né, para a pessoa do outro lado receber a mensagem. Essa foi a maneira como eu ajudei. E sabe por quanto eu cobrei? Naquela época, ainda cobrei R$800 naquela época. Né? 4 salários mínimos para fazer o negócio para eles. E eles pagaram? Pagaram. Pagaram com dó? Não, pagaram com alegria. Qual a diferença, irmãos? É que a mente deles era uma mente que sabia que Deus é poderoso. É uma mente que sabia que Deus opera através de você. E que você precisa se destravar. Você precisa parar de culpar A, culpar B, culpar C. E você precisa assumir essa condição. Eu sou abençoado até o tutano. O que Deus colocar na minha mão vai prosperar. Eu vou fazer com sabedoria. Eu vou fazer com a sabedoria de Deus. Eu vou fazer com os valores do reino de Deus. Eu vou fazer com qualidade. Eu vou fazer com amor. Eu vou fazer com perfeição. Eu vou fazer com excelência. Por quê? Porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. Esse homem, Josué e Caleb, irmãos, eu quero que você fique de pé para nós lermos a frase que ele falou e nós terminarmos. Eles rasgaram as suas vestes. Pode passar. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é muito boa. Olha só, ele falou que é boa? Não, fala assim, é muito boa. Fala comigo, é muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. A terra é muito boa. Pode passar. Fala, se o Senhor se agradar de nós. Fala de novo, se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nula dará terra que mana leite e mel. Olha, você pode tomar essa postura? Pastor, qual é a minha terra? Não sei, às vezes seu casamento, uai. Qual é a minha terra? Minha terra é minha carreira, uai. Né? Minha terra é minhas finanças. Minha terra é, sei lá, a minha empresa. Minha terra é meu futuro acadêmico. Eu não sei qual é a sua terra. Mas eu quero dizer que se Deus te agradar, viu? Da sua fé, da sua coragem, da sua santidade, do jeito que você vive, segundo a palavra de Deus, não há limites para o que Ele pode fazer por você. Amém? E aí finaliza. Fala comigo, tão somente, não seja rebelde, não temais o povo da terra, porquanto são eles nosso pão. Queridos, os incrédulos falaram assim, esses gigantes vão nos olhar e ver a gente como inseto. Olha só a visão deles. Né? Porque quando alguém exalta a dificuldade, ele necessariamente tem que se diminuir. Como eles exaltaram demais o gigante, a mente deles deixou eles como insetos. Eles, no verso anterior, no capítulo, falam, nós aos olhos deles somos como insetos. Mas olha a visão de quem vê Deus como grande. O gigante vira pão. Perceberam a diferença? Eles serão nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. Por que retirou? Porque Deus tirou a posse da terra deles. Lembra que Deus falou a Moisés, olha, não chegou a hora dos israelitas vir, porque falou para Abraão, a taça deles não se encheu ainda. Então eles têm o direito de permanecer na terra, mas quando a taça da iniquidade daquele povo encheu, Deus falou assim, agora a terra não é mais deles. Eles não merecem mais essa terra é do meu povo, que obedece a minha palavra.
Deus tirou o amparo deles. O Senhor é conosco, não temas. Põe a mão no braço da sua irmã, do seu irmão, e fala assim: irmão, Deus é com você. Não tenha medo. Esse gigante, esse problema, vai virar seu pão, vai virar alimento, vai virar sustento, vai virar sobrevivência para você, meu irmão. Amém? Amém, queridos? O que vocês acham que aconteceu com esse homem, irmãos? Todos os que não acreditaram, inclusive os homens da multidão que não acreditaram, morreram no deserto. Por isso ficaram 40 anos. Deus falou assim: 40 dias vocês espiaram e não acreditaram, né? Então agora 40 anos. Para cada dia que vocês viram tanta bênção e não creram, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Irmão, essa é a pior das lições. Se você não quiser o melhor de Deus, você vai ter que comer o pior do deserto. Se você não quiser o melhor de Deus, você vai ter que amargurar no deserto. E qual é melhor, irmãos? Não é melhor ter corajoso e querer o melhor de Deus? Porque por causa desse erro, eles tiveram que amargurar o deserto por 40 anos. Deus nunca queria eles no deserto 40 anos. 40 anos foi resultado de descrença. 40 anos foi resultado de desobediência. 40 anos foi resultado de incredulidade. 40 anos foi resultado de medo. 40 anos foi resultado de depressão, de um monte de outra coisa que dominou o coração deles. Quando, na verdade, deveria dominar a fé, dominar a coragem, dominar a ousadia, dominar o ímpeto de enfrentar a batalha, porque maior é o que está conosco. Agora, quando você não faz isso, parece que quanto mais a gente diz não para enfrentar o problema, parece que o problema fica maior e mais longo. Mas quando você vai logo de cara com ele, parece que ele é pequenininho e passa logo. Enfrente as batalhas. Seja um homem nobre, seja uma mulher nobre, faça a diferença. Querido, Deus agradou tanto desse homem, Deus agradou tanto de Caleb, que falou assim: Caleb, a terra que você escolheu eu te dou agora. Aqui você escolher. Todos os israelitas, os milhões de israelitas receberam a terra, sabe como? Por sorteio. Quem deu chance de cair no deserto, caiu no deserto. Quem deu chance de cair na beira da água, caiu. Quem deu chance de cair na montanha, caiu. Todo mundo não teve que como escolher. Foi por sorte, sorteio. Mas Caleb não. Deus falou assim: não, Caleb não é por sorteio. Caleb é a que ele escolheu. Qual foi a que ele escolheu, irmão? O que vocês acham? Um oásis? Num lugar tranquilo? Numa campina? Não. Ele falou assim: eu quero um lugar onde tenha água o ano inteiro, porque aquela região é seca. Eu quero um lugar onde eu possa plantar e colher qualquer época do ano. Eu quero um lugar que todo mundo quer, não importa quem esteja lá. Ele falou assim: eu quero a montanha de Hebrom. Além de ser algo que era difícil, porque os gigantes moravam lá. Terra boa, gigante tem preferência. Além disso, era lá que estava a parte mais honrosa da terra, onde Abraão, Sara, Isaac, Jacó estavam sepultados na caverna de Macpela, ali na região de Hebrom. Ele disse: eu quero aquela terra, porque aquela terra é onde os nossos ancestrais fincaram as suas raízes. Eu quero aquela terra porque é a terra melhor e a mais abençoada terra da nação. Eu quero ela. Irmãos, quando chegou a hora de sortear a terra, Caleb chegou: Josué, vem cá, você vai sortear, mas antes me dá meu pedaço. Você lembra que Deus prometeu para mim que onde eu escolhesse era meu? E se você ler Josué capítulo 13, 14, você vai ver. Caleb, aos 85 anos, irmãos, de idade. Ele chega para Josué: Josué, você lembra que naquele dia Deus prometeu para mim? Pois é, hoje faz 45 anos. Eu tenho 85 anos. Eu tenho a mesma força para lutar como eu tinha naquela época. E pode me entregar essa montanha que eu vou lá expulsar o gigante dela. Porque não era assim: toma conquistada, não. É seu direito conquistar ela. E ele pediu aquela terra para ele conquistar. Sabe o que acontece, irmão? Ele, aos 85 anos, pegou sua família e seu exército e foi lá e expulsou os gigantes de Kiriat Arba. Só que do outro lado, a montanha de Kiriat Sefer, que era dele também. Só que ele já velho, irmãos, eu vejo Caleb pensando assim: olha como é a mente de um homem de Deus. Eu não vou conquistar tudo isso para deixar para um frouxo.
Eu não vou conquistar tudo isso para deixar para o incrédulo. E ele só tinha filha. Ele falou assim, olha, o cabra que for crente o suficiente, macho o suficiente, corajoso o suficiente para enfrentar o restante dos gigantes aqui de Kiriat Sefer e conquistar essa montanha, eu dou minha filha para ele. Ele vai ser dono das duas montanhas. É Osiel, ou Otiniel, me fugiu o nome dele. Deixa comigo, Caleb. Foi lá, venceu, ganhou a filha de Caleb. Só que olha, irmãos, o que é importante de você ter uma postura de fé. Quando você tem uma postura de fé, você movimenta pessoas de fé para vir à sua direção. E os seus filhos, a sua família, se torna uma família vitoriosa e poderosa. Uma família de fé. Não tenho dúvida de que a Laura, né, o Augusto, o Antônio e o Emanuel serão homens e mulher que fará grande diferença. Porque é uma bisavó de fé, uma avó de fé, e o David e a Mainã estão no mesmo caminho de fé. E aí eu quero que você guarde isso. A filha desse homem chegou para ele e falou assim, pai, já que o meu marido ganhou a montanha, só que o senhor, a parte das águas está no seu lado, né, por enquanto. Eu quero ser dona das fontes. A coisa mais importante daquela região é água. Ela falou assim, pai, me dá água, eu quero a água, eu quero ser a dona da água. Se o senhor queria a maior bênção, eu quero a maior de todas, pai, eu quero a água. E sabe o que Deus fez através de Caleb na vida dela? Deus deu a ela as fontes superiores e as inferiores, e ela se tornou não só a mulher do homem das duas montanhas, mas ela era proprietária de todas as águas daquela montanha. Você está querendo mudança de vida? Libera esse poder de Deus para operar em você. Se coloca, se dispõe, porque Deus quer fazer. Amém? Você entendeu essa mensagem? Põe a mão no seu coração. Pai querido e santo, nós estamos diante de Ti, depois desse tempo de reflexão na Tua palavra, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, pelo Seu poder que opera em nós. Nós queremos, Senhor, inspirados, Senhor, pelas palavras de Jefté, pelas palavras de Paulo, meu Deus, pelas palavras de Davi, de Daniel, pelas palavras, Senhor, de Caleb, Senhor, nós queremos, Pai, nos colocar nessa condição de sermos, Senhor, aqueles que liberam a vida, liberam para que o Senhor opere através de nós. Pai, nós não queremos colocar nenhum obstáculo para o seu agir, por isso faz o que o Senhor quiser na nossa vida, leva-nos onde o Senhor quiser, mostra-nos o que o Senhor quiser, e o que o Senhor quiser nos dar, nós queremos, porque sabemos que tudo que vem do Senhor, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Nós cremos que o Senhor é bom, nós cremos que o Senhor é fiel, nós cremos que o Senhor é poderoso, e é por isso que nós queremos jogar, viver segundo as suas regras, segundo a tua palavra, segundo a sua vontade, porque nós queremos viver uma vida que te glorifica, uma vida, Senhor, que te honra, uma vida que te obedece, Pai. Nos ajuda a não honrar dificuldades, não nos ajuda, Senhor, a dar voz a gigantes, não nos, Senhor, nos ajuda a não dar espaço para o diabo em nossas vidas, Senhor. Não nos deixa ser um crente que corre do rugido do leão, meu Deus, o diabo. Não, Pai. Nós queremos, Senhor, ser aqueles que estão atrás do leão da tribo de Judá. Nós sabemos que maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Maior é o Senhor que batalha por nós do que as dificuldades à nossa volta. Por isso ajuda cada irmã dessa igreja, Pai, a ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ajuda-os a viver uma vida extraordinária no ministério, na família, nas finanças, no trabalho, na carreira profissional, nos negócios, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.